Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, o direito constitucional à saúde, conquista da Revolução de Abril, tem há décadas vindo a ser coartado de instrumentos fundamentais para o concretizar. O enfraquecimento do Serviço Nacional de Saúde tem-se traduzido na redução do financiamento de serviços de proximidade, de profissionais em número adequado para prestar cuidados de saúde de qualidade, em segurança e de forma atempada. Este enfraquecimento resulta das opções políticas de sucessivos governos da política de direita com o objetivo de diminuir a resposta pública e favorecer o privado, sobretudo os grandes grupos monopolistas que operam no setor da saúde. O direito constitucional à saúde é fragilizado na sua amplitude por via do pagamento das taxas moderadoras e pelo fim da gratuitidade na prestação de cuidados de saúde. Hoje, as famílias suportam cerca de 28% dos custos com a saúde. As opções políticas dos sucessivos governos da política de direita e a Lei de Bases da Saúde de 90 contribuíram para o subfinanciamento crónico do SNS, levaram ao abandono do modelo de gestão participada, democrática, optando pela generalização da nomeação, encorajou o não investimento em equipamentos e tecnologias e a degradação progressiva dos vencimentos, das carreiras e das condições de trabalho dos profissionais de saúde, assim como favoreceu a promiscuidade entre o setor público e o setor privado e a transferência de cuidados do SNS para os grandes grupos económicos. Senhor Presidente, senhores deputados, a proposta de lei de bases da política de saúde que hoje discutimos garante o direito à saúde e atribui ao Estado a responsabilidade pela sua realização através do SNS. Retomamos os princípios fundadores do SNS, universal, geral e gratuito, sendo concretizado pela alocação de verbas através do Orçamento do Estado imprescindíveis ao funcionamento, à modernização e melhoria das instalações e equipamentos, à contratação e valorização dos profissionais. Propomos a gestão pública descentralizada e participada, concedendo-se autonomia administrativa e financeira às entidades e estabelecimentos que o compõem. O modelo de gestão proposto assenta na existência de órgãos colegiais, cujos membros são selecionados por concurso público, na eleição pelos pares dos diretores clínicos, de enfermagem e dos representantes de outros profissionais de saúde. Na proposta do PCP não há lugar para parcerias público-privadas, para entidades públicas empresariais, por isso propõe-se a sua extinção. A iniciativa assume claramente a separação dos setores público, privado e social e atribui aos setores privado e social um caráter supletivo e apenas dizendo que compete ao Estado regulá-lo, fiscalizar as atividades por estes prestadas de acordo com o interesse público. Assume-se também que para o SNS funcionar é necessária a existência de órgãos centrais, regionais e locais, destacando-se os sistemas locais de saúde. Senhor Presidente, senhores deputados, o direito constitucional à saúde exige que seja o Governo a definir a política de saúde, a financiá-la, a prestá-la e a regulá-la. A política de saúde tem âmbito nacional, estando a saúde no centro de todas as políticas, permitindo-se assim a intervenção sobre os determinantes sociais da doença e da produção, determinantes da saúde e da produção da doença, e assenta no planeamento dos recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros para responder às necessidades identificadas e às aquisições do progresso científico e tecnológico. O direito constitucional à saúde exige opções claras sobre a política dos recursos humanos, política que assenta no correto dimensionamento das dotações de trabalhadores e a sua distribuição pelo território nacional, por forma a que satisfaça as necessidades da população. A política de recursos humanos tem também que assegurar as condições de trabalho dignas, a integração de todos os profissionais nas carreiras e com remunerações adequadas, de forma a incentivar e valorizar o regime de trabalho a tempo completo e a dedicação exclusiva ao SNS. A proposta de lei de bases do PCP aborda ainda questões específicas, como a saúde mental, a genética médica, a saúde